Quais são os pontos críticos para ter uma captação bem sucedida? Não adianta você só ter um business, né? Um business bom, né? O investidor ele também olha o líder, né? O empreendedor ele tem que também escolher os seus investidores. Tem algumas coisas que são imprescindíveis para a gente ter uma captação bem sucedida, né? Manter o negócio performando enquanto você capta. Eu acho que a captação em si não é o grande desafio. O grande desafio é como você equilibra de fato a captação com o dia a dia e com o business. Olá, eu sou Eduardo Sandri, sócio na Action. Bem-vindo ao nosso podcast, onde exploramos empreendedorismo e gestão. Oi, eu sou Leandro Cisoto, também sou sócio da Action. E nesse primeiro episódio, a gente tem o prazer aqui de ter o CEO e o cofundador da Benagro, o Johan Coelho. A gente acabou de passar por uma fase de captação longa e bastante complexa com ele. E a gente vai trazer aqui um pouco desse mundo fascinante de agronegócio, tecnologia, empreendedorismo e mercado de capitais. Johan, seja muito bem-vindo. Obrigado e que jornada que a gente passou, né? Com certeza. Bom, primeiro, agradecer a Action, na pessoa aí do Leandro, do Edu também, pelo convite. E sem dúvida, foi um processo que é um processo extenso, um processo complexo, muitas vezes, mas, sobretudo, um processo que é muito importante no estágio de vida de uma startup e que é necessário. Então, a startup, por natureza, ela tem uma característica de crescimento rápido, de ganhar uma atração rápida. Então, as rodadas de investimento, elas são fundamentais nesse processo. Constrói caráter, né? Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Johan, para a gente abrir aqui, conta um pouquinho para a gente sobre a Benagro. Perfeito, Edu. Bom, a Benagro é uma agtech de processamento de imagens e dados para a agricultura que combina inteligência artificial e visão computacional para monitorar lavouras com dados captados por drone, satélite e tratores. Então, basicamente, o que nós fazemos é integrar esses 3 veículos de captura em um único local, que é a nossa plataforma, e com isso entregar recomendação aos nossos clientes que impliquem no aumento da produtividade alinhado à redução de custos. E todo mundo que te conhece pela primeira vez se impressiona com a tua maturidade aí. Muito jovem, super maduro e com uma profundidade muito grande sobre o negócio, né? Como é que nasceu a Benagro? Como é que você resolveu fundar a Benagro? É uma história curiosa, A Benagro, ela surgiu a concepção da ideia do negócio surgiu em 2017, Na época ainda cursava Economia Empresarial e Controladoria na USP em Ribeirão Preto. E certo dia eu estava numa aula de um professor que falava um pouco do agronegócio, toda a parte de ganho de produtividade na cadeia, tudo isso associado realmente à geração de valor e, sobretudo, os desafios que o agronegócio teria nas próximas décadas. E eu me sentei ao lado de alguns colegas, na época ali de faculdade, e surgiu alguns assuntos relacionados ao uso de tecnologia e de que forma essas tecnologias poderiam contribuir, de fato, para esse objetivo de gerar esse ganho de produtividade na cadeia do agro e garantir também essa sustentabilidade e essa segurança alimentar. Então, a partir desse momento, a gente começou a pesquisar realmente tecnologias que tivessem ali na tendência ou que fossem promissoras de fato para contribuir realmente com esse desafio. E a partir daquele momento surgiu na conversa o tema drones. Começamos a pesquisar no mercado, ainda em caráter bem experimental, de tentar entender de fato do ponto de vista de curiosidade, ou do ponto de vista mais acadêmico, para entender de que forma essa tecnologia realmente poderia impactar na cadeia e impactar o segmento. Então, fizemos naquele momento uma pesquisa de mercado, estudo de mercado, entendendo quais eram os players que realmente existiam ali. Naquele momento existiam 2 players, fundamentalmente, que era o varejo, que vendia os drones, equipamentos para fazer filmagem de evento, cobertura de feiras, enfim, e o prestador de serviço também, que prestava algum tipo de serviço ou de filmagem ou, eventualmente, até de topografia e de aerolevantamento. Mas não existia naquele momento ainda uma empresa que se posicionasse realmente como uma solução para que ofertasse isso ao produtor. Então,
nós adquirimos 1 ou 2 equipamentos na época, né? Começamos a voar algumas usinas de cana-de-açúcar ali no raio de 250 quilômetros de Ribeirão Preto. Então, acordava aí de manhã cedo, né? 4h30, 5 horas da manhã, e ia até esses clientes e realmente tentando entender, né, como essa tecnologia ela poderia ajudar. Então, a gente começou a voar algumas áreas, né, dessas usinas, desses produtores, né, e a partir daquele momento, com as imagens captadas, nós começávamos realmente a mostrar aquele dado, aquela informação, né, e perguntar, indagar o que ele via naquela imagem que poderia gerar algum valor para ele, né, ou que fosse realmente de interesse. E aí que começou a Benagro, né? Legal. Eu falo que a Benagro ela começou da dor do cliente mesmo. Porque como a nossa intenção era saber, né, como a tecnologia gerava valor, né, e o que ele conseguia ver naquilo que fazia sentido para ele, né, a Benagro ela começa a partir justamente da dor do cliente. E quantos anos você tinha nessa fase aí? Naquela época eu tinha 20 anos. Uau. Eu estava no 2º ano O que ainda eu da tava faculdade. fazendo com 20 anos? E aí, né, esse processo, a gente começou a contratar um profissional, 2 profissionais, né, de geoprocessamento, geotecnologia, que entendesse, compreendesse ali de sistema SIG, né, que é Sistema de Informação Geográfica, e começamos a rotular alguns dados, né, aquilo. Então, o cliente via, poxa, aqui tem uma falha de plantio, aqui tem um problema de paralelismo, aqui tem uma infestação por planta daninha. Esse profissional ele ia circulando, né, fazendo essas marcações, essas rotulações ali sobre a imagem mesmo, e a partir daquele momento a gente começava a entregar alguns dados, né, para esses depois que vieram a ser nossos clientes. Uhum. Né? E o cara falou, poxa, né, gostei, né, faz sentido, pô, eu quero, faz mais 1.000 hectares. Né? E eu na faculdade ainda, não tinha nem CNPJ ainda, eu falei, né, e agora? Ah, mas aqui, né, estamos na faculdade, é mais um projeto para a gente entender e tal. E aí ele falou, não, mas eu pago. Tá? E aí, nesse momento que ele falou, eu pago, que realmente estralou. Né? Assim nasceu a Benagro, Assinou, né? Acendeu a luzinha. Né? E aí começamos realmente a prestar o serviço, né? E foi indicando para outros usinos, outros produtores. Quando a gente chegou e se deparou com a situação de que a gente precisava realmente, aí sim, né, montar uma empresa, né, construir realmente uma plataforma. Né? Aí nós fizemos a nossa primeira rodada de investimento, né, que é a rodada seed já ali, onde a intenção principal era levantar esse recurso para desenvolver a tecnologia, desenvolver os algoritmos, automatizar o processo e, sobretudo, desenvolver novos produtos que saíssem um pouco, né, só da cana, indo ali para as grandes commodities também, principalmente o cerrado brasileiro, legal. Soja, milho e algodão. É muito legal tua colocação, Johan, porque toda essa explicação ela mostra como que o agro brasileiro está mudando, né, ao longo dessa última década, né? Em todas as commodities a gente lidera, as principais commodities globais, a gente lidera a exportação e a gente é um dos principais produtores. E essa missão brasileira ela só vai aumentar porque a gente vai ter um contingente populacional aumentando na casa de 20% nos próximos 30 anos, sem a devida área para plantar em grande parte do mundo. Então, o Brasil vai assumir uma responsabilidade ainda maior na produção de alimentos e de energia, né? E a tua resposta mostra como a forma de se fazer agricultura no Brasil vem mudando, né? No Brasil e no mundo, mas aqui ainda mais porque aqui a gente tem especificamente um produtor muito sofisticado historicamente. Como que você enxerga o produtor, a mudança de hábito e a mudança de comportamento, de forma de se produzir no Brasil? Perfeito. Fazendo até um parênteses, né, com esse ponto que você mencionou, que ele é bem relevante, né, o mundo ele vai realmente passar por uma transformação muito grande na forma, né, de operar, né, principalmente na agricultura, mas em outros segmentos também, onde, né, a IA ela tangencia, né, e tem soluções e aplicabilidades. Né? Mas, sobretudo, no agro, a forma de mudar, né, ela vem mudando e ela vai mudar drasticamente ao longo das próximas décadas. E um dos aspectos, né, é justamente em informações que realmente possam contribuir para o aumento de produtividade. O mundo ele vai atingir a marca de 10 bilhões de pessoas até 2050. Exato. Então, nós vamos passar por um crescimento populacional aí na ordem de 22% nos próximos 26 anos. Né? Então, com isso, a gente precisa realmente aumentar a produtividade na mesma área. Então, o Brasil, sem dúvida,
ele tem um papel de protagonista nesse processo, né? E a transformação tecnológica que vem para o campo tem impactado diretamente, né, a forma do agricultor conduzir o dia a dia ali da operação. Tá? Alguns exemplos que a gente pode citar, tá? A gente pode citar, por exemplo, a própria aplicação de insumos. Né? Anteriormente, a gente tinha aplicações de insumo massiva em áreas totais, né? Calendarizadas, né? Calendarizadas, com pacotes também muito bem definidos pela indústria. E hoje a gente vê novas formas de produção, né? Produções on-farm, a presença dos biológicos. Né? Então, a gente começa a enxergar também, né, essa questão ligada não só, né, a aumento de produtividade, mas também a forma de operar. Tá? A própria questão do insumo é algo que mostra bem isso para a gente. Né? E tem aquela questão que a gente sempre fala das máquinas, né? A gente não se dá conta, mas desde 2015, meados de 2015, praticamente todas as máquinas que saem já com pilotos automáticos e tecnologia embarcada de ponta. Né? Se você pegar que o agricultor ele renova maquinário a cada 7, 10 anos... A gente está com uma geração de máquinas absolutamente tecnológica no campo, né? Parecem aviões para quem não está acostumado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso traz, né, grandes oportunidades também, né, para o produtor e para a cadeia como um todo. Né? Porque a partir do momento que essas tecnologias embarcadas, né, facilitam o acesso a ferramentas digitais, ferramentas de agricultura de precisão, né, o produtor ele consegue maximizar, né, o uso dessas tecnologias embarcadas para realmente extrair valor, né, dessas tecnologias. Né? E aí a Benagro também, né, tem um papel bem interessante nesse processo, né, desde ali do planejamento da lavoura, com linhas de orientação para o piloto automático, né, das máquinas, tanto ali no plantio, na pulverização, na colheita, onde o produtor ele consegue otimizar o rendimento operacional, né, otimizar o uso da área dele, justamente buscando produzir mais na mesma área. Né? Tem cases ali que aumenta de 5% a 10%, né, por exemplo, o uso da terra, né? A quantidade de metros lineares plantados na mesma área, né? O que, consequentemente, aumenta o potencial produtivo do cliente. Não, isso é bem interessante, justamente emendar um pouco na pergunta que eu ia te fazer. O ecossistema de AgTechs ele começou a se desenvolver, digamos, coisa recente, coisa de 10, 15 anos para trás. E hoje a gente vê uma gama muito ampla de AgTechs, tanto para dentro da porteira quanto para fora da porteira. Mas, diferente de outros segmentos de startups, você ainda tem uma certa dificuldade, de um lado, para escalar, né? E aí muito se pergunta, né? Por que não existe um unicórnio ainda nas AgTechs, né? E também existe uma barreira no funding, né? No funding a gente pode falar um pouquinho depois, mas qual que você acha que... E aí, assim, só voltando, né? É muito interessante como vocês conseguiram criar um porte relevante e, ao mesmo tempo, de forma financeiramente saudável, sem sair com aquela queimação de caixa, assim. O que você acha que foi importante na trajetória de vocês até o momento para permitir que vocês chegassem até aqui, com essa captação sólida, com esses investidores engajados, com essa diversidade de clientes? O que foi importante na trajetória de vocês em termos de negócio, em termos de cultura, em termos de pessoas? Perfeito. Bom, eu acho são vários aspectos, né? É uma combinação de fatores, né, que nos trouxeram até aqui. E também estão ligados ao próprio mercado de AgTech. Né? Quando a gente pensa em AgTech, a gente tem realmente, né, ainda um caminho muito grande a explorar, né? Tanto a questão de funding como a questão do próprio potencial, o mercado. Né? Para vocês terem ideia, e hoje 50% dos produtores no Brasil já utilizam, né, ou utilizarão ferramentas digitais nos próximos 2 anos. 50%. É muita coisa. É muita coisa. A gente está passando por um processo de transformação muito grande também, né, e transição geracional, que é isso, né? Aquele avô que tinha fazenda, né, o pai, né, agora é o filho, já é o neto, né? Que esse cara já estudou nos grandes centros urbanos, né, já tem um contato mais com esse mundo tecnológico. Né? Então, esse mercado ele sai de 50%, né, já de adoção, ele chega a alcançar 86%. Nos próximos 5, 6 anos. Né? Tem várias pesquisas que indicam isso. Né? Então, a gente tem aí essa combinação de fatores, né, que é a própria questão do crescimento da adoção. Né? Isso contribui muito, né, para que a gente aumente, inclusive, né, o mercado endereçável, aumente ali a quantidade de early adopters. Né?
Mas o how to win de um agtech, ela passa por vários fatores críticos, né? O primeiro deles é simplicidade, né? Qualquer solução para o produtor, ela precisa ser de forma muito simples, né? Muito objetiva e ter a proposta de valor muito clara. O produtor hoje ele tem um dia muito cheio, muito complexo, ele não quer abrir, né, 10 plataformas, né, para eu vou fazer análise, vou verificar a questão do solo, outra eu vou olhar a imagem de satélite, hoje, outra eu vou ver o drone, outra eu vou ver o clima, né, a estação meteorológica, enfim. Então, tem que ser algo muito simples, né, e de baixo esforço para ser implementável. E, né, o segundo ponto, precisa ter uma proposta de valor muito clara, né? O produtor ele tem que monetizar com aquilo. Né? Então, isso é bem relevante, é bem importante. Não basta também, vender um relatório, né? É o principal. O produtor não quer mapa colorido, né? Ele quer resultado, né? E o terceiro ao mesmo tempo que o produtor, né, ele tem se adaptado, né, e ele tem se modernizado na sua forma de operar, e ele está aberto, né, a tecnologias também, ele gosta de uma relação muito mais próxima, né? Uma relação olho no olho, né? Ele gosta, né? Tem que ir lá tomar café com ele. Exatamente, que você conheça a área dele, conheça a fazenda, entenda a dor dele, os problemas, os desafios enfrentados ali no dia a dia. Né? E isso também é um desafio muito grande para as agtechs, né? Quando a gente pensa em que, né, o Brasil, como eu falei, um país de dimensão continental, né, com várias culturas, né, e ambientes produtivos, inclusive, que variam de região para região, né, tanto em questão de clima, de solo, né, da forma de conduzir a operação. E é necessário, então, né, nessa relação próxima ao produtor, né, também tomar um cuidado muito grande com o CAC. Tá? Então, porque ao mesmo tempo que o produtor ele adere à tecnologia, ele também, né, gosta dessa relação proximal. Então, saber como monetizar, né, entregar valor para o produtor, saber prestar um atendimento de qualidade, um pós-venda, sem comprometer o seu CAC, né? E uma solução ali também, né, de simples esforço de implementação, né? São 3 fatores críticos realmente para que uma agtech ela tenha sucesso. Né? E ligando a escala, volume de vendas, né, você consegue somente entregar um CAC, né, não tão alto, né, justamente se associando com revendas, com prestadores de serviço, né? Então, um pouco ligado àquela questão do especialista bem agro que eu mencionei. Sim. Só para o pessoal saber, né? O CAC é o custo de aquisição de clientes. Isso. Um ponto que eu queria colocar aqui, que eu acho super importante também, que também impressiona da Bem Agro, é a questão de vocês não estão focados no Brasil, né? Ou seja, é uma empresa brasileira com ambição global, né? Como é que está a trajetória da Bem Agro em outros mercados além do Brasil? Sem dúvida, Edu. Só respondendo até uma pergunta do Leandro, que aí eu faço um parêntese com essa também, né? Falando também em pessoas, em estrutura, né? A gente sempre buscou ter uma estrutura óptima, né? Com pessoas capacitadas, mas sobretudo, né, apaixonadas pelo aquilo que fazem, né? Com bastante dedicação, empenho, né, conhecimento e com bastante visão. Né? Algo que a gente dentro da nossa cultura reconhece bastante, né, e promove bastante. Sim. Então, isso nos permitiu, desde o início, com um time ainda muito enxuto, né, conseguir ter uma operação, né, escalável, né, mas menos custosa. Né? E essa operação escalável, menos custosa, associada aos canais de distribuição, né, nos permite, inclusive, ir para outras regiões. Né? Regiões como a gente já atua hoje na Ásia, Pacífico, Indonésia, Tailândia, clientes na Argentina, né? Estamos fazendo provas de conceito agora na França, nos Estados Unidos, né? Para também desbravar esses mercados com a nossa equipe, né? Utilizando também os nossos canais de distribuição. Vamos falar um pouquinho de captação. Eu acho que é bem legal a gente entrar um pouco nesse processo longo que a gente viveu, né? De praticamente 12 meses. E no seu caso, ele foi até um pouco mais longo, né? Ele deve ter sido na casa de 18, 20 meses. A gente começou a ajudar vocês, né? Eu queria primeiro fazer uma pergunta bem pessoal que eu acho que eu nunca te fiz, assim, de como foi passar por esse processo, Johan, e passar por isso lidando com sua equipe, os seus acionistas, você próprio. Como que foi sentir na pele esse processo que você vivenciou? É um processo, né, que ele é bem complexo, né, como a gente já falou, no aspecto
do tempo, sobretudo, né, numa startup ali em estágio, né, seed, a energia que você acaba empregando no processo de captação, né, a própria rodada em si, toda a parte legal, né, toda a parte de due diligence, né, os pitch sessions aí com os fundos, né, você vai correndo. Então, foi um processo, né, bem moroso, realmente, né, mas extremamente necessário, né, e muito positivo. Durante esse processo, eu acho que o empreendedor que acabou não passando por isso ainda, ou que está passando, ou que vai passar por isso, vai, sem dúvida nenhuma, aprender muito com tudo isso, né? E os desafios do dia a dia também, né, que é inerente a qualquer negócio, sobretudo numa startup, né, faz com que esse processo, né, ele seja um pouco mais complexo desse ponto de vista de, né, você tem ali o chapéu de acionista, né, que está captando, o chapéu de executivo que está ali à frente do negócio no dia a dia. Então, isso tudo faz com que as coisas elas se tornem um pouco mais morosas, mais complexas, né? Mas nada que, obviamente, um bom time, uma boa gestão, um bom processo possa ajudar também a direcionar essa energia, né? E delegar essas tarefas para que a gente possa não só seguir o dia a dia do negócio, né? Mas, sobretudo, conseguir focar um pouco também nesse processo tão importante que é o processo de captação para qualquer empresa, né, que está buscando investimento, mas sobretudo para a startup que muitas vezes depende desse investimento, né, para poder escalar o negócio, né, para poder comprovar uma tese de investimento. Sim. E para se tornar realmente, né, sair do startup e se tornar de fato uma empresa. Uma empresa, né? Eu acho também que a gente tem que lembrar que né, essa captação foi demorada também por um contexto de mercado, né? Eu acho que o ano passado foi um ano, né? A gente está falando de 2023, foi um super difícil, né? Estava saindo do inverno, né? Exato, e de certa forma, assim, a gente viu muito poucas empresas aí captarem, né? Eu acho que você tem que estar de parabéns aí também, né? Aí eu queria voltar um pouquinho numa pergunta aí mais pessoal, né? O processo de captação, né, foi longo, né? Queria saber como é que você lidou com a ansiedade aí, como é que é o processo, né? Porque você faz vários roadshows e tal, tem uma expectativa, né? Algumas caem bem perto, né, da conclusão, né? Aí você tem que começar de novo. Como é que foi lidar com isso? Aí, tô falando você, o fundador da Benagro, tendo que lidar com essas incertezas aí durante o processo de captação. Sem dúvida. Eu acho que, né, para responder essa pergunta, Edu, eu acho que a gente tem que separar em alguns pontos, né, que eu acho que são importantes, né? O primeiro de todos né, você tem que estar preparado, né? Preparado com o time, né, com o time engajado, uma cultura, como eu falei, para ajudar você, né, a focar realmente no estratégico do negócio, e a captação é algo estratégico. Então, isso te dá tranquilidade para no dia a dia você conseguir, né, deixar um pouquinho a operação, que você não acaba nunca conseguindo deixar a operação, né? Mas isso te dá um pouco mais de tranquilidade. E o segundo etapa, eu acho que é o processo. É você entender que isso é um processo, né, e que, na verdade, ele nunca acaba, né? Isso foi algo até que eu aprendi muito nesse processo, né, de você entender que a partir, né, desses shows que você faz, essas visitas e o pitch, né, e você começa a criar relacionamento com esse mercado de investidores, de venture capital, de family offices, de CVCs, né, corporate venture capital, você acaba ficando conectado de uma forma que esse network ele é tão poderoso que ele transcende a captação, né? Uhum. Muitas vezes eu recebo ligações até hoje, indicação, nossa, tem um cara aqui que tem fit com o seu negócio, ele passou aqui, pô, bate um papo com ele. E isso acaba que te modifica, né? Te transforma de um jeito que você entende realmente que isso é um processo, né? Isso contribui, inclusive, né, para acalmar um pouco os ânimos, né, porque não é fácil, né, não podemos dizer que é fácil, é um processo, né, que é muito importante, significativo para a empresa, mas se você entender, né, que isso faz parte, né, de uma trajetória de uma startup, isso sem dúvida faz você ficar muito mais tranquilo. Você não pode falar relaxado, que é uma palavra forte, né? Porque a pressão, ela sempre relaxado existe, jamais, né? Exato, né? A pressão, ela existe sempre, né? Pelo crescimento, né? Pela melhoria, pelo produto, né? Abertura de novos mercados, pressão de caixa, né? Quando você está ali na iminência do término de um runaway, por exemplo. Uhum. Mas esse também é um outro ponto, né? Que eu acho que é bem importante. Então, eu colocaria ali 3 pontos, né? Um time bem preparado, né? Uma estrutura bem montada, um entendimento do processo. E o terceiro,
né, é a gestão. Aí pode parecer um pouco mais até controverso, contraditório, né? Mas é você buscar dentro de uma startup, né, não queimar o caixa desenfreadamente, né? Você ter responsabilidade com o recurso, né, e tentar de uma forma inteligente gerar o maior valor, né, possível, né, com a menor queima de caixa também. Então isso permite que você, né, consiga fazer com que a operação, o dia a dia, né, ela tenha um runway estendido, mas sobretudo que os recursos que você tem, né, que muitas vezes próximo ali ao término ali já são escassos, ele permita que você, né, aumente, né, essa duração e que a empresa ela se torne sustentável também, né? Então isso também te dá mais tranquilidade de você, né, deitar a cabeça no travesseiro, né, e saber que você vai conseguir ali Passar, né, por essa fase, até por entender que é um processo, né, e que ele tem muito a agregar, né, para a empresa, para o empreendedor que está à frente desse processo de captação também. Agora vou fazer uma pergunta para vocês dois agora, né? Porque você estava apoiando o Johan na captação, né? Quais são os desafios aí, né? Por exemplo, para os futuros Johans aí, quem chegou um cliente novo para a gente, eu estou precisando captar, quais são os conselhos que você daria os futuros Johans aí que vão bater na nossa porta aí? Eu acho que assim, Edu, tem algumas coisas que são imprescindíveis para a gente ter uma captação bem sucedida, né? A primeira, que parece trivial, mas não é ter qualidade na narrativa. Um pitch bem feito, um modelo bem feito, claro, caprichoso, isso é essencial, porque muitas vezes o empreendedor ele acha que o investidor ele vai se encantar com uma ideia e isso por si só vai fazer ele se engajar. Mas um investidor, um fundo de investimento, um venture capital, ele olha 5, 7 pitches por dia. Então, se a informação não está muito assertiva, muito clara, muito limpa, da forma como ele está adaptado a enxergar, ele rapidamente vai perder o foco. Então, isso é imprescindível. A segunda coisa é você conseguir adaptar o que você fala para o que o investidor entende e conhece. Então, especialmente em AgTech, eu acho legal depois de ouvir um pouco, a distância entre o que o investidor entende e o que você está comunicando é muito grande. Então, você precisa saber adaptar a sua linguagem para a linguagem do investidor. A terceira coisa é você manter a sanidade durante o processo. É o que a gente acabou de falar, né? O primeiro pitch, você está lá super empolgado. O segundo, você está super empolgado. Você vai fazer 100 pitches. Então, você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado para conseguir passar por esse processo de forma sã. E aí não é só o empreendedor em si que já é um baita desafio. Ele tem que lidar lá com 50, 60 funcionários. Ele tem que lidar com um board. Muitas vezes o board não tem essa maturidade de investimento e de processo de captação que você está passando. Então, ele também fica muito ansioso. Tem a sua família, tem a sua vida pessoal. Então, conseguir manter a sanidade durante esse processo é muito importante. A quarta, né? Então, tudo isso aqui, né, digamos que culmina, né, em ter algumas propostas na mesa. Eu acho que a quarta, ela vem um pouco depois, que é você conseguir fazer negociações externas e internas. Com esse processo, digamos, de inverno das startups, o que antes eram processos de negociação mais simples e mais baseados no futuro e na receita, hoje se tornaram processos que têm todos os tag-alongs e drag-alongs, não diluição, cláusulas de veto, governanças muito bem estabelecidas. Então, as negociações, mesmo nas etapas iniciais, elas estão ficando mais complexas. Entendi. Muitos advogados, auditores, acho que você pode falar um pouco quantos advogados e quantos auditores foram envolvidos no processo numa captação seed, que não se espera tanta complexidade assim, né? E aí o último, que eu acho que também é muito crítico e muitas vezes se acaba escorregando aqui, que é manter o negócio performando enquanto você capta. Captação drena muita energia. É muita energia, os investidores eles querem muita informação, eles querem ver o dono, então uma assessoria de alguma forma ela ajuda, mas o dono ainda é bastante exigido
e o negócio precisa continuar rodando, precisa continuar vendendo, não pode cair a qualidade da entrega. E isso normalmente consome muita energia, consome muito foco do empreendedor durante esse processo. Então, acho que esses 5 itens, digamos, é o que vai fazer uma captação ser bem sucedida ou ela escorregar no meio do caminho. Legal. Johan, algo a acrescentar? Não, eu acho que é um pouco disso, né? E tem todos aqueles aspectos também, para além, né, do que fazer, né? Quais são os pontos críticos para ter uma captação bem sucedida, né? Todos aqueles outros pontos que você também trouxe, né? Da questão da ansiedade, né? Da questão de como tratar isso internamente. Realmente é um jogo de cintura, né? Uhum. Porque o processo, né, como o Leandro explicou, ele passa por várias etapas, né? E, inclusive, né, o time também é exigido em muitas dessas etapas, né? Principalmente as pessoas-chave, né? Você tem ali os principais colaboradores, né? Ou o pessoal, né, do financeiro, do administrativo, que acaba sendo envolvido no processo, né? O legal também, né? Então, você tem ali a parte inicial, que envolve mais, né, o empreendedor, o pitch, né? Mas depois você também tem as outras etapas, né? Tem um time de gestão, de liderança, né? O pessoal entender um pouco a tecnologia, né? Tem investidores, né? Por exemplo, no nosso caso, que estão inseridos no agronegócio, né? Todos os investidores, né? A gente tem aí 2 VCs do agro, um family office, né? E uma multinacional, né? Todos do agro. Então, essencialmente, eles conhecem o negócio. Então, existe também esse aprofundamento, né, nas soluções para tentar entender um pouco mais o lado da tecnologia. Né? O time é muito exigido nessa fase. Exato. Né? E o financeiro, o administrativo, o legal. Então, tem um pouco disso. Né? E aí você precisa também ter um time preparado, né? Um time engajado, né? Para poder também, quando a responsabilidade chegar e o momento chegar, né? Você possa conseguir não só seguir esse processo de captação e ter sucesso, como também como a pessoa responsável, né, por esse processo conseguir dar sequência e sem deixar a operação de lado, porque a energia despendida, sem dúvida, ela é muito grande, né? Principalmente ali para o CEO, para o founder, né? Ou para os sócios envolvidos. E aí até vou te fazer uma pergunta, né? Quando eu conheci vocês estavam num processo de captação no qual eu avaliei essa tese, né, por um outro investidor que estava interessado. Nesse momento, por outros motivos, a captação não foi para frente, mas foi justamente naquele momento que eu falei, putz, essa empresa é muito, muito boa e eu adoraria ajudá-los nesse processo porque vale muito a pena. Assim. A gente gosta na Action de defender teses que a gente acredita, né? E eu queria entender um pouco com você qual que foi a diferença que você entendeu entre o primeiro momento dessa captação, em que você estava indo por conta própria, e o segundo momento onde você se cercou de advisors. O que mudou de um momento para o outro na tua cabeça? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque o processo, né, de captação, como você explicou, e as etapas que esse processo ele traz, né, ele necessita de um conhecimento, muitas vezes, né, que ele vai muito além do business, né? Ou de business, né? Uhum. No sentido prático de, né, business plan, modelagem, né? Onde você quer chegar com o negócio. Isso aí, obviamente, o empreendedor ele vai navegar bem nesse aspecto, né? Mas você tem uma série de aspectos, né, que é muito relevante e importante contar com a Advise, assim como foi, né, com a Action, né? Foi um processo, primeiro, né, muito bem conduzido, um processo tranquilo nesse aspecto, né? O conhecimento do advisor, ele passa a ter um papel fundamental, né, na forma de comunicar com o investidor, na forma de estruturar a rodada, de que maneira você pode combinar determinados plays, né? Como que você consegue trazer esse business plan, como você consegue trazer essa comunicação, né, que muitas vezes para alguns empreendedores é desafiador no aspecto, né, de falar a língua lá do investidor. Né? Então, você tem um advisor que te ajude a estruturar a rodada, te ajude a combinar esses players, né? Preste uma assessoria que permita você também focar um pouco mais no negócio, né? Isso é importantíssimo. Né? Inclusive, esse é um processo que eu recomendo assim, né, que toda startup que não tenha, né, uma estrutura
é muito grande ou ainda esteja em estado inicial, né, em estágio inicial, assim como foi com a Benagro, que tenha um advisor, né, que possa te ajudar, te auxiliar, né, em vários aspectos, né? Você tem um aspecto de comunicação, né, de como monta, como estrutura, mas também você tem um aspecto legal, né, que é um aspecto também bem relevante, né? Então, no nosso caso mesmo, nós tivemos 4 investidores, né? Sim. Então, você tinha, como o Leandro perguntou, 3 advogados no Brasil, né? Um advogado nos Estados Unidos, duas línguas, documento para cá, documento para lá, né? Muitos termos, né, que às vezes, né, os empreendedores não têm tanta familiaridade, né? E sem dúvida ter um advisor, ele é muito importante nesse aspecto. Uma Para sopa de estruturar. letrinhas danada, né? Eu acho que tem um outro ponto que né, o advisor ele entende, né, o que o investidor procura, né? Não adianta você só ter um business, né, um business bom, né? O investidor ele também olha o líder, né? O time, né? O time tem skin in the game, né? Ele vai sair do negócio daqui a 3 anos, 4 anos, né? Quando você investe num negócio, você quer que o líder que está tocando aquilo ali, né? E está performando bem, fique com você, se possível, para sempre, né? Até enquanto você estiver no business, ele esteja lá também. A não ser que seja uma decisão dele, mas ele, como investidor, quer que você esteja com o que eles chamam de skin in the game, né? Que você... Sim. esteja 100% comprometido com o objetivo dele, né? Que é um negócio que ele acabou de investir. Então, acho que esse tipo de coisa é o tipo de detalhe que um advisor consegue te apoiar, né? Na verdade, a gente até recusa, né? Por exemplo, na Action, se não passa... No caso de vocês, a gente foi atrás para a gente saber que você era um bom líder, né? Falei, vamos investir na Benagro e no Johan porque vocês têm muito potencial, mas a gente normalmente recusa se não tem um skin in the game, ou se não tem a gente sabe que o líder não é bom o suficiente, né? E não vai passar por um crivo de um investidor, né? E aí tem 2 coisas do nosso lado, né? Primeiro, a gente brinca, né? Que a gente não gosta de vender tese, a gente gosta de defender tese. Então, a gente gosta de falar do que a gente acredita. E a gente não brinca, isso é um princípio nosso, na verdade. E a segunda tem esse jogo, né, do fundraising, né, do lado de um advisor, né, do que a gente vai passar um ano inteiro tomando risco junto com a empresa, Sim. né? Então, obviamente tem lá um retainer que é cobrado e etc., mas a grande remuneração de um advisor está, de fato, no sucesso do negócio. Então, até por isso, né, se você pegar advisors normalmente, eles entram em rodadas mais avançadas, né? A gente gosta de entrar na rodada seed porque a gente gosta de iniciar relações de longuíssimo prazo com os clientes e depois, né, a gente tem outros produtos onde a gente atua juntos com os clientes. Mas dessa forma, né, considerando isso, a gente precisa escolher com quem que a gente amarra o nosso burro, digamos. Com certeza. Né? Como eu queria entrar um pouquinho mais no detalhe desse ponto de captar e operar ao mesmo tempo. Eu percebi isso ao longo do processo, que em vários momentos, sobretudo nessas rodadas mais novas, né, onde o empreendedor está começando a escalar o negócio, os fundos querem falar sempre com o empreendedor. Até a ponto do papel do advisor, né? Ele saber equilibrar bem a hora de entrar para ele não entrar demais, né? Isso é um aprendizado importante, né? Do outro lado, né? Você precisa manter o negócio rodando com muita força, porque esse empreendedor que vai te acompanhar por um processo longo, ele quer ver resultado, ele quer sentir que o negócio dá resultado. E como que você equilibra essas 2 coisas, né? Como que foi para você equilibrar essas 2 importantes missões ao mesmo tempo? Essas 2 missões, né, Leandro, eu acho que passa, né, principalmente pela escolha de um bom advisor, né? Principalmente quando a gente pensa, né, como você bem falou, né, vocês não vendem a tese, vocês defendem, né? E isso, sem dúvida, foi um dos motivos, né, de a gente também ter escolhido a Action, porque foi uma escolha mútua, né? Uhum. A Action também escolheu a Benagro, Sem né? dúvida. E isso é muito importante, né? Porque nessa transição, né, de quando o empreendedor entra, quando o advisor entra, o conhecimento do advisor do business, ele é muito importante para que essa transição, né, entre o empreendedor ali apresentando e presente em boa parte do processo, porque o empreendedor está presente em boa parte do processo, né? Mas para que ele tenha ainda um pouco mais, né, de
de flexibilidade para poder também focar na operação, né, que é o grande desafio. Eu acho que a captação em si não é o grande desafio. O grande desafio é como você equilibra de fato a captação com o dia a dia e com o business, né? Então, o conhecimento da tese, né, e o engajamento e a escolha de um bom advisor faz com que você consiga realmente transitar, né, entre essa entrada do advisor, a entrada do empreendedor, porque no final o investidor está investindo na empresa, obviamente, mas sobretudo no empreendedor, né, na visão de futuro que o empreendedor tem, né, onde a empresa quer chegar, qual é a visão de futuro, né, como é que esse plano vai ser executado. Então, ele está investindo no empreendedor, mas é muito importante que o advisor, né, ele tenha esse conhecimento do business, né, para que você consiga também focar na operação durante esse processo. Sim. O que muda para você agora, né? Bom, captou, né? Ou seja, acabou essa fase aí longa, né? Essa bucha. Isso, né? Você já está lá, né? O aporte já foi feito. O que muda na tua rotina agora, né? O que para as pessoas aprenderem, né? Uma vez que você realizou a captação e agora você tem vários investidores aí, o que muda na tua rotina aí? Para você e para o teu time? Até um parênteses aqui, Edu, eu acho que assim, né? Acabou, mas não acabou, né, o processo de captação. Porque assim, ele nunca acaba, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Você sabia disso no início? Não, Tá. Não sabia, mas é importante isso, tá? Porque assim, a captação em si, ela é um processo, né, que você vai passar várias vezes, né? E essa relação com o investidor, esse networking, ele acaba se tornando algo contínuo, né? Nem que seja, vem aqui, vamos tomar um café, né? Como é que está a evolução? Então, sem dúvida, ele continua, né? Mas falando, né, do business ali, né, a partir do momento que o aporte entrou, né, o investimento foi feito, a gente começa, obviamente, na execução do plano, né? Então, né, dependendo aí da estratégia, o objetivo, o fim do aporte, né? Investir em tech, investir em comercial, investir em operação, né? Então, a gente realmente começa a emergir no business, né, e começa a executar, né, o plano desse novo ciclo, né? Porque o plano ele é único, ele é contínuo, mas, né, você tem ciclos ali, né, que obviamente casam com o ciclo de investimento e cada estágio, né, seed, pré-seed, Series A, né? Então, de fato muda. E muda, sobretudo, a forma de como o empreendedor ele interage com o próprio negócio, né? Sim. No início, o empreendedor ele passa muito tempo, né, dedicado a validar a hipótese, né, validar, né, algumas teses, né, verificar realmente se aquela dor do cliente, se aquele produto, se aquela solução, né, ele tem realmente um product market fit, né, de ele encontrar realmente, né, um produto e que consiga na ponta, né, ganhar escala, ganhar atração, que seja realmente uma necessidade do mercado, né? Então ele está muito dedicado a isso, né, a validar a hipótese e realmente desenvolver o produto. A partir do momento que você entra num ciclo de investimento, que você vai avançando um pouco nas fases do negócio, esse empreendedor ele passa a estar muito mais dedicado, né, às questões realmente cada vez mais estratégicas, dos novos momentos ali e ciclos que a companhia vai passar ao longo do tempo, né, e, sobretudo, começa a ter contato mais também com governança, né, com board. Então, você acaba aprendendo muito, né, nesse processo também, né? Cada ciclo você vai aprendendo, aprendizado contínuo. E aí tem duas coisas, né? Primeiro que a captação ainda não terminou 100%, né? A gente ainda está... a gente captou um total de 10,2 milhões. Estamos angariando alguns investidores para uma rodada complementar de 4,8 nos mesmos termos. Então, a gente ainda tem espaço e tem sido muito legal esse processo de estruturar muito bem uma rodada e agora poder comunicá-la com muita tranquilidade para quem se interessou logo depois que saiu aquela notícia. Sim, isso foi impressionante. E aí a gente começar a reaquecer e reavivar algumas conversas que a gente já tinha tido, começar algumas novas para um público maior que não conhecia, né? Isso é muito legal. E tem uma coisa interessante também do que você está falando, né? Que eu tendo acompanhado você por esse tempo, vejo que é um salto, né, de entendimento, que é que uma captação sempre vai durar mais do que a gente gostaria que ela durasse, né? Então, a gente mesmo sempre ouve, a gente quer captar em 3, 4 meses. Olha, isso aqui vai durar no mínimo, na melhor das hipóteses, 6 meses.
e para lá de 12 pode ser que dure, né? E você tem que estar preparado para isso, né? E uma das formas de estar preparado, não cometer esse erro que é muito comum, né? É você estar sempre captando de alguma forma, né? Você está sempre lá fazendo relação com o investidor, você está sempre se comunicando, estabelecer uma agenda de public relations relacionada ao investidor, né? A partir de um dado estágio da empresa, essa sofisticação na forma de se comunicar com o mercado, ela se torna um ativo, né? Isso muitas vezes um empreendedor não compreende de cara, né? Eu tenho só um ponto que eu acho que é bem legal, né? Porque a gente também apoia outras empresas em outras fases, né? E assim, o que eu acho que muda muito, né? Você falou, a captação não acabou e é verdade. Até porque está em aberto ainda, né? Então a gente tem espaço. E quando eu falo que não acabou, né, não é só pela extensão, né, da rodada, assim, mas é porque Sim, ela nunca acaba. No aspecto do ciclo de vida de uma startup, assim, óbvio, né? Até que ela atenda um determinado estágio ali, talvez depois de um Series A e B, né? E aí dependendo também do caminho que a companhia quer seguir, né? Se ela quer fazer um IPO ou se eventualmente, né, tem alguma estratégia ou algum exit ali no caminho, né? Sim. Mas é um processo que ele nunca acaba, né? Nesse aspecto mais realmente, né, da relação com o investidor, da relação com o mercado. Né? Uma vez que você tem mais investidores, a complexidade aumenta, né? Então a tua relação, que antigamente era com você mesmo, né? Quando você tinha 20 anos de idade ali, agora começa a ser muito mais complexo e você tem que trabalhar com vários perfis, várias expectativas, né? Vai chegar um momento que vai ter investidor que está buscando já um MOIC lá, uma taxa de saída, né? Então, acho que essa fase aí pós-captação também é um ponto de atenção, né? Para quem está querendo buscar captação, que tem que saber lidar também com pós-captação, né? Com a questão de você lidar com uma complexidade de board bem maior. Eu até entendi que você já teve uma reunião de board já, né? Edu, também vem a escolha do empreendedor. Sem dúvida. O empreendedor ele tem que também escolher os seus investidores, né? Escolher em que aspecto, né? No aspecto de que, esse investidor ele está entrando, né? Ele está entrando na companhia, ele comprou a minha visão, comprou meu sonho, comprou o negócio, né? Mas ele está alinhado com os valores da companhia, né? Ele está alinhado com o caminho que a companhia está seguindo para você evitar situações como essa, né? Da questão, né, de a estratégia da companhia, né, para dar saída para o investidor, que no final, obviamente, é o que interessa, né? Obviamente tem toda a questão dos valores, né, do investimento, né, da tese também muitas vezes está conectada com o core business desses investidores e ter muitos valores adjacentes que são gerados também nessa sinergia entre investidor e empresa, né, investida, mas é muito importante que a estratégia, né, por trás do investimento converse também com a estratégia da empresa, né, para que você evite também frustrar a expectativa, né, do investidor e da companhia com os caminhos que vão seguir, até numa própria relação de board, né, numa relação entre os sócios e os acionistas da companhia, você acaba por evitar conflitos também nesse aspecto. Né? E a escolha do investidor e do investidor com a empresa ela é muito importante nesse processo também, né, principalmente nas sinergias que isso pode trazer para o negócio, né, para o dia a dia. Então, na compreensão, na contribuição, na construção do negócio, é fundamental também. Sim. Bom, maravilha. A gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Muito feliz de ter feito esse episódio com você. Se os nossos espectadores quiserem te encontrar em redes sociais, em canais, como é que a gente faz? Johan Coelho, tanto no LinkedIn, Instagram. Perfeito. Né? E estou à disposição, né, para conversarmos, né, bater um papo, trocar experiência. E é isso. Muito obrigado pelo convite, Leandro e Edu. Maravilha, Johan. Obrigado a você. E do nosso lado, a gente está muito feliz de ter feito esse episódio. A gente é uma empresa basicamente focada em ser um parceiro de negócios de empresas em crescimento, da estratégia à execução. A gente faz isso de diversas formas, não só através de captação, que é o tópico dessa conversa hoje, mas através de apoio à gestão financeira. A gente tem um processo de Finance as a Service, que usualmente é buscado por empresas que estão em fase de crescimento e que precisam sofisticar rapidamente a sua gestão financeira. A gente também tem um BPO proprietário que trabalha com contabilidade, com fiscal, com folha de pagamento. Então, isso fortalece também o lado do back-office. A gente faz projetos de consultoria mais customizados em alguns casos. Então, assim, para a gente é um enorme prazer abordar esse tema que a gente tanto gosta. A gente queria agradecer também a Blues
Content pelo nosso apoio. Por trás da gente aqui tem bastante gente. O Peter não tá aqui, falou que ia estar, mas não tá não. Hein, Peter? Vou puxar a tua orelha. Se vocês quiserem nos acessar, a gente o nosso site é actionexec.com, www.actionexec.com. A gente está no LinkedIn lá também. Esse link provavelmente vai para lá, vai para o nosso YouTube, vai para o Spotify também. Então, por favor, deem seus comentários, puxem nossa orelha se faltou a gente abordar algum tema. A gente adoraria saber como que vocês reagem ao conteúdo. E estamos à disposição. Contem conosco. Obrigado, Edu. Obrigado a todos aqui. Obrigado, Ivan. Obrigado a Blues aí por ter feito essa filmagem pra gente. Obrigado, galera. Até mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau.